Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, eles estão paralisados porque a seleção brasileira joga domingo, depois faz outro amistoso na terça-feira. Então, A e B começa só, ou recomeça, no dia 21, na próxima quarta-feira. Mas o Campeonato Brasileiro da Série D não parou. Ele teve rodada quarta-feira ontem, hoje, quinta-feira, 15 de junho. E aí, final de semana, ele vai prosseguir já com a nona rodada, que vai começar no sábado, domingo, segunda e terça. Então, continuou a Série D, assim como a Série C, final de semana, também teremos. Enfim, não entendi porque parou a Série B. A Série A, tudo bem, tem jogadores convocados do Flamengo, do Palmeiras, enfim. Mas não tinha sentido a Série B. Mas a D e a C continuaram. E a D teve rodada pela primeira vez, essa oitava rodada, neste meio de semana. E temos novidades, hein? Vocês lembram a Ferroviária, que não ganhava de ninguém, mandou o técnico Elano embora? Ganhou duas consecutivas, e aí já está no G4, e melhor, está na terceira colocação. Olha que coisa, mandaram o Elano embora e a Ferroviária subiu. O Nacional da Paraíba voltou para o G4 no grupo A3, tirou o Campinense. Jacuipense da Bahia voltou para o G4 do grupo A4, tirou o Asa de Arapiraca. O Camboriú voltou para o G4 do grupo A8, tirou o Concórdia também de Santa Catarina. E olha, a competição vai se afunilando, hein? Por exemplo, o Ferroviário no grupo A2 tem 22 pontos, o segundo é o Tocantinópolis com 11, a metade. E o Atlético Cearense, que está na quinta colocação, tem 10. É verdade, poxa, faltam ainda, né? 6 rodadas, 18 pontos. Mas está praticamente classificado o Ferroviário, né? E por quê? Porque você tem 36 times, né? Na verdade, 64, desculpa, 64 times na Série D, divididos em 8 grupos com 8 times cada um. Você joga em turno e retorno dentro dos respectivos grupos, 7 no turno que já foram, 7 no retorno, você já foi a primeira rodada, essa oitava do retorno, e aí, depois dessas 14 partidas, os 4 primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase, ou seja, são 8 grupos, 4, 32. E a partir desses 32 começam mata-matas. E aí nós vamos com mata-mata até a final, quando os 4 primeiros colocados sobrem para a Série D. Bom, antes da gente falar de tudo isso, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, sua pergunta. Vamos fazer o que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Vamos rapidinho então, porque são muitos jogos, né? E no grupo A1 a gente tem os 4 mesmos primeiros colocados. Sempre lembrando que é o G4, os 4 que vão subir ou vão para a segunda fase e os 4 que vão ficar pelo meio do caminho. Bom, o Nacional continua líder, o Nacional de Amazonas, o Águia lá do Águia Marabá do Pará, campeão paraense, segundo colocado. O Maitá do Acre passou a ser o terceiro, era o quarto, passou a ser o terceiro. E a Tunaluso também do Pará era a terceira, agora virou quarta. Mas os 4 são os mesmos. Por quê? Porque nessa rodada, o São Francisco do Acre, que é o 7º colocado, perdeu em casa lá do Acre do Nacional, do líder nacional por 3-0. Eric Júnior 2 e Yuri Tanque fizeram os gols do Nacional. O vice-líder, o Águia de Marabá, em casa tropeçou no trem, no Lanterninha Trem, ficou no 0-0, 0-0, o trem fez um pontinho lá, enquanto o Nacional é líder com 19, o Águia é segundo colocado com 15 pontos, continua na segunda colocação, bem colocado. O trem foi para 5 pontinhos, mas segue lanterna, ou seja, não mudou muita coisa ali não. Quem mudou, quem subiu uma posição, mas está dentro do G4 é o Maitá do Acre. O Maitá do Acre foi jogar lá no Roraima contra o São Raimundo e fez 3-2. 3-2 para o Maitá. Aurélio Dias, André Lima e Euder fizeram os gols do Maitá. O São Raimundo, que jogou em casa, descontou com Carlinhos Souza e o Juninho. O Maitá está no G4 com 13, os mesmos 13 do Tunaluso, mas nos critérios é o terceiro. Enquanto o São Raimundo, sexto colocado com 8 pontos, está se afastando do G4, hein? Situação complicada. E fechando esse grupo 1-1, o Princesa dos Solimões, jogando lá no Amazonas, empatou com a Tunaluso 1-1. Nike para o Tunaluso, Jonas para o Princesa.
Tunaluso, quarto colocado com 13 pontos, enquanto o Princesa é o quinto com 9. Já está se afastando também, né? Então a gente tem no G4, Nacional do Amazonas, Águia Marabá do Pará, Humaitá do Acre e Tunaluso do Pará. 19, 15, 13 e 13. Aí você já viu Princesa na quinta com 9 pontos, São Raimundo com 8, São Francisco com 6 e o Trem com 5. Então os quatro estão se afastando, é uma tendência que se classifiquem com mais tranquilidade. Veremos. Nesse final de semana, na nona rodada, nós teremos sábado, 16 horas, o Nacional e o Águia. Duelo do líder com o vice-líder. 18 horas, o Humaitá e Princesa. O Humaitá o terceiro colocado, Princesa o 15. O quinto, né? Brigando ali. No domingo, 18/6, 15 horas, Tunaluso com São Raimundo. Tuna, quarto colocado, São Raimundo, o sexto. E aí, no domingo também, às 16 horas, o Lanterninha Trem, recebendo o vice-lanterna, né? O São Francisco. Se o trem vence, ele tira a lanterna aí e coloca o São Francisco. É a briga lá de baixo. Mas, enfim, esse é o grupo 1, onde nós vamos vendo que os 4 primeiros ali estão começando a se afastar. Vamos para o grupo A2, onde nós temos o Ferroviário disparado. Está invicto, está com 22 pontos, é a melhor campanha disparada da competição e vai colecionando vitórias, né? Depois de um empate, jogou com o Maranhão em casa, Maranhão que está dentro do G4 e meteu 3-1. Alisson, Deizinho e Rafael Contra fizeram o Ferroviário, o Maicon fez para o Maranhão. Ferroviário 22 pontos, primeiro colocado, Maranhão 10 é o quarto. Você vê que o Maranhão está dentro do G4 com 10 e o Ferroviário com 22, né? Matematicamente não, mas pela bola já se classificou com tranquilidade, né? Vai classificar na matemática rapidinho, mas pela bola tá tranquilo. O segundo colocado subiu 2 posições. O novo segundo colocado é o Tocantinópolis, que foi jogar com o Cordino no Maranhão, fez 1-0, gol do Yutinho. Tocantinópolis tem 11, é o segundo colocado, você vê, 11 a menos que o líder, né? E aí deixou o Cordino em situação delicada, lá na 7ª colocação com 6 pontos. O terceiro é o Parnaíba. O Parnaíba, nessa rodada, o Parnaíba, eu estava vendo aqui que ele estava ali na 2ª colocação. Caiu uma posição o Parnaíba, porque nessa rodada ele perdeu por 2-0 do Caucaia. O Caucaia do Ceará meteu 2-0. Então o Parnaíba caiu de segundo para terceiro e o Caucaia subiu 2 posições, é o sexto colocado com 8 pontos. Já ficou a 2 do G4. Olha que vitória importante. Bravo e Zazá fizeram os gols do Caucaia. O Parnaíba caiu uma posição, mas está dentro do G4 com os mesmos 11 pontos do Tocantinópolis, né? Então você tem o Ferroviário 22, Tocantinópolis 11, Parnaíba 11 também, mas caiu para terceiro nos critérios, e o Maranhão que perdeu do Ferroviário com 10. Quem tem 10 também é o Atlético Cearense, que foi jogar com o Fluminense lá no Piauí, meteu 3-0, Ari, Geilson e Everton. O Atlético Cearense tem os mesmos 10 pontos no Maranhão, mas está fora pelos critérios, né? Você vê que pelos critérios. Então esse grupo, tirando o Ferroviário que vai se classificar, você tem Tocantinópolis com 11, Parnaíba com 11 e Maranhão com 10 no G4. Com 10 também o Atlético Ceará e com 8 o Caucaia. Então a briga pelas outras 3 vagas deve ficar pelo menos para 5 times. Deve ficar bem porque está tudo muito juntinho. Final de semana nós teremos sábado 16 horas Maranhão e Caucaia. Maranhão jogando em casa é o que tem 10 pontos, quarto colocado, com o Caucaia que tem 8, é o sexto. Briga direta aí por vaga. Aí a gente tem Tocantinópolis, que é o segundo colocado, recebendo o Fluminense do Piauí. Lanterninha tá fraquinho, melhor quanto o Tocantinópolis, também sábado 16 horas. Sábado às 19 horas, o Parnaíba, terceiro colocado, enfrentando o líder Ferroviário, lá no Piauí. Olha que jogão. Que jogão, né? Será que é o Parnaíba que vai tirar a invencibilidade do Ferroviário? Até agora ninguém se mostrou competente. E aí no domingo às 15 horas o Atlético Cearense enfrenta o Cordino. Dependendo dos resultados, vencendo ele pode entrar na zona de classificação, no G4. Então esse é o grupo A2. Ferroviário, Tocantinópolis, Parnaíba, do Piauí e Maranhão, os G4.
Vamos no grupo A3, onde o Santa Cruz é o novo líder. O Cobra Coral tá subindo. Meteu 3-0 no Lanterninha Globo com facilidade, Emerson Galego, Ian e Miulen. E aí foi a 17 pontos, o Pacajus ficou no meio do caminho. O Pacajus eles estavam com o mesmo número de pontos e o Pacajus, pelos critérios, era o líder. Só que o Pacajus perdeu do Nacional da Paraíba por 1-0, gol do Léo Cereja. Então o Santa Cruz ficou com 17, o Pacajus ficou com 14, o Nacional, que venceu o Pacajus, entrou no G4 com 13, você vê que entrou no G4 com 13, e o Souza, que nesta quinta-feira perdeu de virada para o Iguatu lá no Ceará por 2-1, o Souza virou o quarto com 12. O Potiguar, o Souza ainda fez 1-0 com o Guilherme Lucena, mas o Potiguar, o Iguatu, né, o Souza fez 1-0 com o Guilherme Lucena, e o Iguatu com o Murilo Gomes e o Reginaldo virou o placar. Mesmo perdendo, o Souza continua ali no G4, caiu uma posição de terceiro para 4, mas Santa Cruz 17, Pacajus 14, Nacional da Paraíba 13 e o Souza com 12. O Campinense, que nessa rodada empatou com o Potiguar 0-0 lá em Natal, e o Potiguar, inclusive, contratou o técnico Robson Melo nessa quinta-feira. Então, já para nova rodada, já vai ter técnico novo Potiguar. Campinense caiu, tem 11 pontos, junto com o Potiguar, que tem 11 também. Mas veja como está equilibrado. Tirando o Santa Cruz com 17, que está começando a se afastar, Pacajus 14, Nacional 13, Souza 12 no G4. Com 11, Campinense e Potiguar. Com 9, Iguatu. Só o Globo, que veio só para passear no campeonato, é o saco de pancadas do grupo, infelizmente para sua torcida lá no Rio Grande do Norte, né? Vamos para a rodada do final de semana, onde nós vamos ter, no sábado, 19 horas, Pacajus e Santa Cruz. Olha que duelo importante. O segundo colocado com o primeiro. Se o Pacajus vence, ele recupera a primeira colocação, né? Domingo, 15h30, o Globo jogando lá no Rio Grande do Norte, o Lanterninha recebe o Nacional da Paraíba, que está no G4 agora. Então você vê que é um jogo importante. O Souza vai tentar se recuperar, quarto colocado, pegando o Potiguar, que é o sexto colocado. A diferença de um ponto entre eles, né? O jogo é lá em Souza, na Paraíba. E na terça-feira só, dia 20/6, às 20 horas, o Campinense recebe o Iguatu, dependendo da resultado, né? Quem vencer pode até entrar dentro do G4 mais uma vez. Então esse é o grupo A3. No grupo A4, nós temos o Retrô disparando, também dando tendência que vai se classificar, com 18 pontos, grande campanha. O Retrô ganhou mais uma vez, foi jogar com o Asa em Arapiraca, fez 2-1. Renato Henrique e Renan Dutra para o Retrô, que está invicto na competição, e o Didira de pênalti para o Asa. Retrô 18 pontos, disparando na primeira colocação, tirou o Asa do G4. O Asa agora é o quinto colocado com 9. O segundo é o Bahia de Feira de Santana, que em casa meteu 3-0 no Cruzeiro, lá do Arapiraca também. Ronan, Abuda e Canela. O Bahia de Feira de Santana é o vice-líder com 13, subiu uma posição, vice-líder com 13. E aí, com essa vitória, o Cruzeiro, que já chegou a ser líder desse grupo, é o sétimo colocado com 9. Tá próximo ali, a briga tá boa aí também, hein? Jacuipense, que nesta quinta-feira ganhou do Falcon por 2-0, Fábio Matos do Jean, Jacuipense entrou. Voltou para o G4, agora é o terceiro colocado com 2 pontos. O Falcon é o Lanterninha com 6. E o Sergipe, finalizando esse grupo aí, perdeu em casa do Atlético da Paraíba. Perdeu do Atlético da Bahia. Kaique Contra e Júnior Ganhando marcaram para o Sergipe. Gustavo Custódio, Van e Nixon de pênalti fizeram para o Atlético da Bahia. O Atlético da Bahia venceu, subiu uma posição, tem 9. O Sergipe tem 10. Então, mesmo perdendo, o Sergipe ainda está no G4. Mas olha a briga. Retrô 18 já está distanciando. Bahia 13, segundo. Jacuipense 12, terceiro. Sergipe 10, quarto. Fora do G4. Asa 9. Atlético da Bahia 9. Cruzeiro 9. Até o Falcon com 6 está a 4 do G4. Então a briga promete também nesse grupo A4. Final de semana nós vamos ter sábado, Atlético da Bahia contra o Asa. 2 times com 9 pontos estão fora. Fatalmente, quem vencer deve virar no G4 a próxima rodada. No sábado também, a gente tem pelo esse grupo A4, o Falcon, o Lanterninha Falcon, pegando o Bahia, que é o vice-líder. O Falcon lá no Sergipe. O Cruzeiro de Arapiraca em casa vai jogar com o Jacuipense. É a chance do Cruzeiro tentar igualar o Jacuipense, ou a Jacuipense disparar.
Jogo interessantíssimo. E o líder Retrô, jogando em Pernambuco, vai jogar com o Sergipe. É o primeiro colocado com 4 contra o quarto. Ou seja, se o Retrô vence, fatalmente nós teremos uma mudança no G4 já na próxima rodada. Vamos para o grupo A5, onde União primeiro 16, Anápolis segundo 16, Ceilândia terceiro 14 e Operário do Mato Grosso com 12 continuam no G4. O Brasiliense segue fora, hein? Segue fora o Brasiliense. Por quê? Eu falei G4, mas esse grupo é o A5, né? O grupo A5. União, o líder, meteu 3-0 no Lanterninha Real Ariquemes de Rondônia por Luiz Henrique, Lelo e Juninho contra. União agora é líder com 16 pontos. Nos critérios ele passou o Ceilândia. Nos critérios ele passou, na verdade, o Anápolis. Né? O Anápolis ficou no 0-0 com o Interporto. Então os dois têm 16, União e Anápolis, mas pelos critérios o União agora é líder e o Anápolis é segundo colocado. Inverteu. Né? Quem perdeu o Real Ariquemes é o Lanterninha com 1 ponto, só veio passear, não tem nenhuma chance, só veio apanhar na campeonato. Né? E o Anápolis Interporto, que toma umas goleadas e tal, fez 1 pontinho, tem 5, mas está 7 do G4, também veio para passear no campeonato. Vai tomar uns pontinhos aí, mas o Ceilândia, apesar do 0-0, segue líder. Segue líder, mas na terceira colocação. A União primeiro, a Anápolis segundo e o Ceilândia, que ficou no 0-0 com o Operário, terceiro contra o quarto. Ceilândia com 14, Operário com 12. Então você tem União 16, Anápolis 16, Ceilândia 14, Operário 12. O Iporá, que empatou 0-0 com o Brasiliense, tem 11 e o Brasiliense tem 10. Mas Iporá e Brasiliense estão fora. Então você vê que tem 6 times que vão brigar por 4 vagas. União tem 16, Anápolis tem 16, eles estão se afastando. E aí você tem Ceilândia 14, Operário 12, Iporá 11, Brasiliense 10. Essa briga promete nas próximas rodadas, hein? Vamos lá que esse grupo A5, nós vamos ter Anápolis e Ceilândia, sábado, domingo, 16 horas. Ó, Anápolis segundo colocado com Ceilândia terceiro, briga direto do G4. Aí o Lanterninha, Real Ariquemes, que não ganha de ninguém, vai receber o Iporá, que está na boca ali do G4. O Operário, quarto colocado, vai enfrentar o Interporto, o sexto. E o Brasiliense, que está fora do G4 na sexta colocação, vai enfrentar o líder União. É a chance do Brasiliense tentar voltar para o G4. Ou União disparar e deixar o Brasiliense com situação cada vez mais delicada. Hein? Então esse grupo está muito interessante. Mesma coisa no grupo A6. O grupo A6, a gente tem a Portuguesa do Rio 19, o Atlético de Minas Gerais 16, o Santo André 14 e o Democrata 12. Não mudou ali o G4, você tem os mesmos. Mas o Vitória e o Resende ainda tem chance. Real Noroeste e Nova Iguaçu parece que vai tomar um pontinho aqui e ali, mas vieram para passear no campeonato. A rodada desse meio de semana, você teve o Nova Iguaçu vencendo o Vitória por 3-2, Marlone, Michel e Andrei, né? 3-2. O Tony fez os 2 no Vitória. Aí você teve o Real Noroeste em casa, lá no Espírito Santo, perdendo de 3-0 do Santo André. Vitor, Caçarrato contra e Alexiel fizeram os gols do Santo André. O Atlético, lá em Minas Gerais, recebeu o Resende e meteu 3-0. Alan Dias e Wanderson 2. E a Portuguesa segue embaladíssima, meteu 4-1 no Democrata. Luan Lúcio, Marcelo Toscano 2. Marcelo Toscano vai se afastando, vai ser um artilheiro isolado da competição, né? 8 gols. E o Romarinho. O Marcelinho descontou para o Democrata. Então, nesse grupo, você tem uma situação interessante. A Portuguesa, com 19, vai distanciando no A6. E o Atlético, com 16, está colando. Santo André, terceiro, 14. Democrata tem 12. Mas o Vitória tem 10 e o Resende tem 9. Real Noroeste, que é o Lanterninha, com 4. E o Nova Iguaçu, vice-lanterna, com 5. Estão ali, né, meio para cumprir tabela. O Vitória, ainda sonhando, vai pegar a líder portuguesa lá no Espírito Santo. Esse final de semana, sábado, 15 horas. Jogo interessante. Para o Vitória é importantíssimo. Se vencer, fatalmente vai voltar para o G4. O Santo André, terceiro colocado com 14, enfrenta o vice-líder Atlético com 16 em Santo André. Se ele vence, ele é o novo vice-líder e põe o Atlético para a terceira colocação. O Resende, ainda com chance, pega em casa o Real Noroeste. Chance do Resende ou continuar cada vez mais próximo, ou de repente, dependendo dos resultados, até entrar no G4. E aí, na segunda-feira, dia 19, às 20h30, o Democrata, que é o quarto colocado, agora vai enfrentar o Nova Iguaçu.
O Nova Iguaçu que é o sétimo colocado. Enfim, esse grupo promete, porque você tem, acho que Portuguesa, Atlético e Santo André me parecem que vão classificar. Mas aí Democrata, Vitória, Resende até podem complicar. Vão brigar pelo menos por uma vaga esses três times. No grupo A5, a Ferroviária, que eu falei para vocês no início, entrou no G4 depois de mandar o técnico embora, o Elano embora e vencer duas seguidas. Vencer duas seguidas e entrou no G4. Por quê? A Ferroviária, depois de vencer fora de casa o Cascavel, venceu em casa o Cascavel por 1-0, porque você fechou o turno com o Cascavel e aí abriu o retorno com o mesmo time, o Cascavel. Todos os times foram assim. Então a Ferroviária venceu o Cascavel mais uma vez, agora ela é a terceira colocada com 11 pontos, o Cascavel lanterna com 6. Tá dando uma complicada aí, né? O líder desse grupo A7 é o craque de Catalão, né? Foi jogar com o Operário lá no Mato Grosso do Sul, fez 2-0, gol do Janderson e do Renato Soares. O craque subiu uma posição, agora é o líder com 14, os mesmos 14 do Patrocinense, mas o critério passou a ser primeiro colocado, né? E o Operário é o vice-lanterna com 7 pontos, mas está 3 do G4, você vê, né? O Patrocinense, que era o líder, agora está na segunda colocação, apesar de ter os mesmos 14 pontos, porque empatou com o 15 em Piracicaba 1-1. Matheus Melo para o 15 e o Léo Alves de cabeça para o Patrocinense, 1-1. Com esse resultado, o 15 é o quarto colocado. Caiu uma posição. A Ferroviária é terceiro, o 15 é o quarto. Então você tem Craque 14, Patrocinense 14, Ferroviária 11, 15, 10 no G4. Mas com 10 também na quinta colocação, o Maringá, que ganhou da Inter de Limeira, gol do Serginho, 1-0. O Maringá não voltou para o G4 e tirou a Inter. A Ferroviária entrou, a Inter saiu. Mas veja, Craque Patrocinense com 14 está um pouquinho mais afastado. Ferroviária 11, 15 Piracicaba 10, Maringá 10, Inter de Limeira 9 e Operário do Mato Grosso com 7. E até o Cascavel com 6 na 4 pontos, se você ainda tem muitas rodadas, dá para brigar, né? Então esse grupo também promete. Vamos ver nesse final de semana, a gente tem sábado 16 horas, Inter e Operário. É a chance do Inter se vencer em Limeira, de repente com a combinação de resultado, pode voltar para o G4. O líder craque vai pegar o Maringá, lá no Catalão. A chance de embalar ou o Maringá vencer e entrar no G4. Aí você tem também, aí no domingo, né? Porque esses dois jogos, a Inter e o craque, jogam no sábado. No domingo, 11 da manhã, Patrocinense, segundo colocado, 14 pontos, enfrenta a Ferroviária, terceira com 11. Que jogão. Vai lá em Minas Gerais, 11 da manhã, Patrocinense e Ferroviária. Quem perder aqui fatalmente vai sair do G4, mas vai continuar brigando porque essa briga tá bem acirrada, né? E aí no domingo, 16 horas, o Cascavel, lanterninha com 6, pegando o 15 Piracicaba, que tem 10 e está na quarta colocação. Jogo importante também. E finalizando essa rodada de meio de semana, no grupo A8, o líder São Joséense está cada vez mais na ponta da tabela, né? Foi jogar com o Novo Hamburgo fora de casa, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e fez 1-0, gol do Igor Bozel. O São Joséense, 15 pontos, assumiu a liderança, e o Novo Hamburgo é a lanterninha, veio para passear. O vice-líder é o Ercílio Luz, que já foi líder, ganhou em casa 1-0 do Brasil, gol do Hugo Almeida, tem 15 que nem o São Joséense, mas nos critérios ele é o segundo. O Brasil é o sexto colocado com 9, está ali na briga para entrar no G4, né? Terceiro colocado é o Caxias. Caxias que chegou a ser líder, né? Agora o terceiro colocado ao perder para o Camboriú por 2-1. Carlinhos e Dudu Figueiredo para o Camboriú, Heron para o Caxias. Aí, com esse resultado, o Camboriú voltou para o G4 na quarta posição e o Caxias é o terceiro com 14. Tirou o Concórdia. O Camboriú tirou o concorrente ali, o Concórdia que ficou no 0-0 com o Aimoré. Mas olha como está equilibrado esse grupo. São Joséense 15, Ercílio Luz 15, Caxias 14, Camboriú 12, Concórdia 11, Brasil 9, Aimoré 8. Só o Novo Hamburgo com 2 veio passear. E finalizando o nosso boletim, no final de semana você tem Concórdia e Novo Hamburgo, domingo 15 horas, domingo 15 horas São Joséense e Aimoré, domingo 16 horas Brasil e Camboriú, e na segunda-feira, 19 horas, Caxias e Ercílio Luz. Certo?
E aí, evidentemente, como nós teremos jogos sábado, domingo, segunda e terça, na próxima quarta-feira eu venho e passo o boletim para vocês da nona rodada da Série D, com as movimentações do G4, quem subiu, quem desceu, tudo só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!